Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é que estão de 2022? Espero que todos estejam bem, com saúde e com disposição, para trabalhar na obra do Senhor através da nossa escola bíblica dominical. Que Deus em Cristo abençoe a vida de você, professor, aluno. Que Deus venha resplandecer seu rosto sobre cada um de vocês. Estamos aí na lição de número 3, 16 de janeiro de 2022. Nosso tema de hoje é o altar do holocausto. Nós vamos entender um pouco mais acerca do altar do holocausto. Como falamos nas outras lições, estamos falando de tipologia bíblica. Estamos falando de tipo, estamos falando de antítipo, que é o real, o tipo é a figura. Nós já explicamos isso na primeira aula. Então você que está vindo de uma sequência, você que não viu a primeira aula, é importante que você vá, porque a primeira aula é a base para todo o segmento, tá bom? Vamos lá? Fundamento, temos aí Êxodo 27, que é o ordenamento aí da construção do altar. Aí fala, das medidas. Aqui você pode até perguntar a respeito. A primeira curiosidade que nos traz aqui é sobre aqui o cetim. Você falou, pastor, mas não é madeira de acácia, mas cetim tem o mesmo sentido, é a mesma madeira de acácia, porém é derivada da palavra do hebraico que essa palavra derivada é cetim. Então é o mesmo sentido, é a mesma madeira, tá bom? Não muda a madeira, só mudou a nomenclatura aqui devido à etimologia da palavra. Ok? Vamos lá. Objetivos. Temos aí o objetivo geral, estudar sobre o altar, nós já falamos. Analisar o formato e o uso do altar do holocausto, estudar os tipos de sacrifícios e aplicar os ensinamentos na vida do cristão. Correto? Vamos começar aqui, tópico primeiro, o modelo do altar, a estrutura e o formato. Nós já lemos aqui no fundamento, que ele era quadrado, então o seu lado interno era produzido com madeira de acácia, que nós já falamos, e revestido com uma grossa camada de bronze, ou seja, de cobre. Apresentava 4 cantos, com 4 pontas, em forma de chifres. Então era mais ou menos isso, 2,25 m, 2,5 m, cada lado. Então, como ele era quadrado, cerca de 1,35 m aí de altura, correto? E a gente pode dizer assim, de uma forma bastante coloquial, que era uma grande churrasqueira, Porque você vê que aqui dentro tem uma grelha, Aqui onde era colocado o animal, onde ele era queimado por inteiro, nós vamos ver passo a passo. Como eu falei que nós estamos trabalhando com tipologia bíblica, é importante a gente entender algumas coisas. Tudo isso, a madeira de acácia, o cobre, as pontas aqui, tudo isso tem sua simbologia. E é isso que a gente vai... Eu coloquei mais esses slides, eu vou usar mais o visual, porque fica mais fácil de você compreender. Olha só, o significado e a tipologia. Então a gente já viu como que ele era quadrado, ou seja, são lados iguais, que tinha uma grelha no meio, que tinha 4 pontas em forma de chifres, Tinha também 2 hastes. Essas hastes aqui, estas hastes eram hastes também de madeira, Por quê? E aqui tinha uns anéis, onde era colocado essa haste. Isso aqui é devido ao transporte, Como o tabernáculo ele era móvel, isso aqui servia para que as pessoas pudessem pegar,
né, os sacerdotes pudessem pegar e transportar, né, para quando tivessem, né, fossem mudar a localidade do acampamento, eles podiam assim movê-lo, correto? Então tá, ó, as características, vamos falar um pouco aqui dessa tipologia. Ele era feito de madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira nobre, né? Mas porém ela não é fácil de trabalhar, né? Ela tem ali alguns, como se chama, os óleos, né? Aquela parte mais dura da madeira, alguns chamam de nó da madeira, né? E então ela tem algumas, ela é uma madeira nobre, porém com algumas imperfeições. Então, ela traz o significado de que ela simboliza a humanidade, porque a humanidade, né, tem as suas falhas, é difícil de lidar. E traz à luz Filipenses capítulo 2, verso 4, que fala da humanidade de Jesus, né? Então essa madeira, mas porque um utensílio do tabernáculo é feito de madeira, por que não poderia ser feito de puro bronze? É porque Jesus, ele sendo Deus, ele se fez homem, né? Renunciou à sua glória como Deus e se fez homem e habitou entre nós. Não é isso? E era revestida de bronze. O bronze, ele fala da resistência ao sofrimento, né? Aqui eu coloquei 2 vezes sofrimento, mas depois eu vou corrigir lá para você, né? E os 4 cantos. Os 4 cantos são esses aqui, tá? Olha só, era de forma quadrada e tinha os 4 cantos. Preste atenção, os 4 cantos. Esses 4 cantos eram em forma de chifres, né? Aqui há muitas vertentes teológicas, há muitas teses aí que algumas pessoas falam que esses 4 pontos simbolizam os 4 evangelhos, né? E outras coisas mais. Mas a tese mais aceita entre os teólogos e mais difundida é que essas 4 pontas, elas simbolizam, elas apontam para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, falando da abrangência do sacrifício de Cristo, né? Da abrangência, ou seja, não, o sacrifício de Cristo não foi para um determinado povo, não foi para uma determinada localidade, mas o sacrifício de Cristo é abrangente, né, aos 4 cantos da terra. Então, esses 4 chifres, essas 4 pontas, representam os 4 pontos cardeais e simbolizam, né, o sacrifício, a abrangência do sacrifício de Cristo. E nós vamos ver que, quando isso acontece, quando vinha ali a pessoa trazendo ali o seu sacrifício, trazendo ali o seu cordeiro, ele, depois de imolado, primeiramente aquela pessoa vinha com o seu cordeiro e antes dele ser imolado, ele colocava a mão sobre ele como uma espécie de transferência, de substituição. Isso é importante porque a gente entende que não é uma simples oferenda, vai lá, mata, acabou e pronto. Não, tem todo um sentido, né? Um sentido expiatório, né? Então era necessário essa substituição, essa transferência, como se ali a pessoa falasse, olha, eu sei que era para mim morrer, mas você vai morrer em meu lugar, e ali a pessoa, ali o animal recebe ali o pecado daquela pessoa e ele era sacrificado, ele era executado, né? Porque tinha que ter, o segundo ponto era que tinha que ter uma execução, tinha que haver sangue, né? E ali ele era degolado, aquele animal,
E o sangue desse animal, eu sei que você já ouviu a expressão que o sangue é espargido sobre o altar. É espalhado, espargido, né? Então eles pegavam esse sangue e colocavam nessas pontas. Eles untavam essas pontas do altar do holocausto com o sangue do cordeiro. Né? E como a gente já falou que isso simboliza os pontos cardeais, quer dizer que o sangue do Cordeiro vai atingir toda a humanidade. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Todos. Fala de uma abrangência, não é alguns, não é uma nação, não é um determinado povo, mas é uma abrangência, são todos. Né? E nós vamos ver isso mais à frente. Então, o altar ele era móvel, já falei para vocês. Então essas 4 pontas simbolizam a abrangência do sacrifício de Cristo. E aí eles colocavam, o sangue, coloquei o sanguezinho aqui para você entender, sobre os 4 pontos, né, simbolizando que o sangue do Cordeiro vai salvar. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista, né? Que benção. Aí também tem os utensílios, né? A Bíblia fala que havia, além do altar, os utensílios. E esses utensílios era pá, bacia, braseiro, né? O garfo e tudo para que eles viessem manusear aí o sacrifício, né? E todos esses utensílios também têm a sua simbologia, né? Essas várias peças, elas simbolizam a multiforme sabedoria de Deus. À luz de Salmo 104, 24 e 1 Pedro 4,10. A multiforme sabedoria de Deus, né? Toda essa aparelhagem, todos esses utensílios, eles apontam para a sabedoria, para a multiforme sabedoria de Deus. Então, a palavra multiforme, você já sabe que é múltiplas formas. Então, é várias formas que Deus age, né, de uma variedade magnífica. Eu quero que você entenda uma coisa. Vamos entender o posicionamento do altar do sacrifício. Preste bem atenção nisso aqui. É muito importante. Preste bem atenção. Aqui nós temos o posicionamento do altar. Preste bem atenção, aqui está a porta, né? E se você prestar bem atenção, há uma única porta. Não tem porta nem na lateral, não tem porta na outra, não tem porta por trás, há uma única porta, que é essa aqui. A única porta. O que isso já diz para nós? Que Jesus é o único caminho. Ele mesmo disse, eu sou a porta, eu não sou uma, eu sou a. Então, agora a pessoa já passou aqui, né? A pessoa já passou, aceitou Jesus, passou pela porta, que é Jesus, a única porta, e ela continuou. Quando ela entra pela porta, aceitou Jesus, qual a primeira coisa que ela vê? O altar. O altar do sacrifício. Olha só. Olha que interessante isso. Quando você passa pela porta, a primeira coisa que você vê é o altar. E você sabe muito bem, a gente já falou isso na aula passada, que esse lugar aqui, né? Esse lugar aqui, todo esse lugar que não é coberto, isso aqui é chamado de átrio, né? Ou pátio. Ou seja, era onde todas as pessoas, com pequenas ressalvas, poderiam estar. Onde as pessoas poderiam ter o livre acesso, né? Para oferecer aí, levar os seus sacrifícios ao sacerdote. Diferentemente do santo lugar,
que apenas o sacerdote poderia estar, e diferente do Santo dos Santos, que apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar, né? Então você vê como é interessante isso. E é tão interessante que você vê aqui como o altar sendo de cobre, e se você vê a Arca da Aliança, que está lá no Santo dos Santos, que nós vamos falar em lições futuras, era de ouro puro, né? Era coberta de ouro. E você vê que a presença, né, que representa a santidade. Então, tudo que vai se aproximando de Deus vai ficando mais purificado, vai ficando mais belo, vai ficando mais brilhante, vai ficando mais importante, vai ficando mais, né, mais suntuoso. Quando vai se aproximando de Deus, né, vai crescendo o seu valor. Não é isso? Então, preste bem atenção. Entrou, Jesus é a única porta, e agora encontra o sacrifício. É por isso que eu não acredito, irmãos, em evangelho sem sacrifício. Vinde como estáis, permaneça como... Não é bem assim, não. Tá? O apóstolo Paulo escreveu, né, que nós venhamos oferecer nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que você está sacrificando a Deus? Porque você aceitou Jesus, passou pela porta, agora você está diante do altar do sacrifício. Irmãos, nós temos que entregar algo para Deus. Entregue o sacrifício de louvor, entregue o seu jejum, entregue sua adoração, entregue, né, a sua vida, entregue a sua oferta, entregue o seu dízimo, entregue a sua adoração a Deus. Né? É o sacrifício de louvor. Entregue, faça ali diante de Deus a sua entrega. Não há evangelho sem renúncia, né? Não há evangelho sem renúncia. Então isso é muito importante, né? Vamos lá, vamos prosseguindo então. O altar do holocausto e a cruz de Cristo. No altar do holocausto os animais eram sacrificados e o seu sangue espargido. Eu já falei. Levítico 1:5. A cruz foi onde Cristo, né, se sacrificou para nos salvar. Então aqui, ó, foi o que eu falei para vocês, tá? Ó, o sacerdote aqui passando o sangue aqui nas pontas, né? Ó, nas pontas. Então ele pegava o sangue e passava. Então foi assim, o próprio Jesus, ele verteu o seu sangue, né, por nós, o sangue de Cristo, né, que nos purifica de todo o mal. Então, o holocausto ele simboliza o Gólgota. O altar foi onde o cordeiro era sacrificado, e o Gólgota, o lugar chamado caveira, foi o lugar onde o nosso cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi crucificado. O altar era o lugar da morte do animal que pagava pelo pecado, né? Que cobria o pecado do ser humano. O altar, o Gólgota foi o altar onde o nosso cordeiro, né, o cordeiro de Deus pagou, né, e aniquilou o pecado. Né? A resposta do povo, os detalhes dos rituais. Na verdade, isso aqui também eu vou arrumar lá no slide para você, que o 2 aí é o significado do altar do holocausto para o povo cristão. Tá? 2.1. Aliás, o 2 é os rituais de sacrifício, né? É os rituais de sacrifício. Os rituais de sacrifício. Os detalhes dos rituais. O animal era todo queimado. Isso aqui é importante você entender, porque preste bem atenção. A própria palavra holocausto tem esse significado. Ó. Holo significa todo. Causto, queimado. Então o sacrifício tinha que ser todo queimado. Havia vários sacrifícios, pelo pecado do sumo sacerdote, pelo pecado do povo,
pecado de uma autoridade, pelo pecado de uma pessoa. Então não era só um tipo de sacrifício, né? Existiam vários tipos de sacrifício. Se você ler Levítico 4, todo o capítulo, você vai ver, né, que são variedades, né, de sacrifícios que existiam. Correto? Não era apenas um tipo, eram vários. O objetivo do sacrifício. O objetivo do sacrifício no altar era cobrir. Preste atenção nesta palavra. O objetivo do sacrifício era cobrir. Cobrir não é aniquilar. Cobrir não é pagar, né? Cobrir é uma coisa mais paliativa. Cobrir é algo mais temporal, né? Cobrir o pecado do povo. Mais na frente nós vamos entender. Os pecados não poderiam ficar impunes. Então, a pessoa pagava com prejuízo do animal, né? Ela tinha que levar ali o animal e ela teria o prejuízo desse animal e tudo mais. Então Deus institui o sacrifício de animais para que eles possam pagar pelos seus erros, né? Então foi algo paliativo. Nós vamos ver o cumprimento disso mais na frente. Uma verdade revelada através do sacrifício, ó, é aqui. Os sacrifícios dos hebreus apenas cobria, não foi o que eu acabei de dizer? Ele apenas cobria. Ele não pagava, ele não aniquilava o pecado, apenas cobria. Os pecados não os tirava. Hebreus 10, 4. Por isso, tinha que ser contínuo. Por isso, sempre a pessoa tinha que voltar em vários sacrifícios, porque o pecado, né, continuava ali. Mas com Cristo é diferente. Ele tira, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E foi necessário apenas um sacrifício, uma única vez. Então, um sacrifício de Cristo, ele perdoou para sempre. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, o sangue de Cristo nos lava, nos perdoa de todos os nossos pecados. E de uma vez por todas, né? Não precisa vários sacrifícios. Jesus já pagou, né? Jesus já pagou. 3. O significado do altar do holocausto para o cristão. O homem é pecador. Isso aqui, irmãos, isso aqui é bem claro, né? O homem, por mais que ele seja religioso, ele é pecador. A natureza é pecaminosa. O salmista disse isso no Salmo 14. O próprio Jesus qualificou o homem como mal, né? Em Mateus 7:11. Somente quando reconhecemos que somos pecadores é que vemos a necessidade de recorrer ao Salvador Jesus. É claro, é por isso que muitas pessoas, irmãos, não se chegam a Jesus. Por quê? Porque ainda não olharam para si e viram que são pecadores e viram que são carentes de um Salvador. A partir do momento que a gente reconhece que é pecador, aí a gente passa a almejar um Salvador. E o único Salvador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que havia apenas uma entrada, né, no tabernáculo. Apenas uma entrada. Somente Jesus é o único caminho, é a única porta. Jesus é o único salvador, é isso que nós acabamos de falar. Nenhuma religião pode salvar o ser humano, somente Jesus tem esse poder. Tem muita gente, irmão, que coloca a religião acima de tudo. Cuidado com isso. Né? Pessoas aí que defendem muito ministérios, placas de igreja, entram em briga porque, ei, não vá por aí não. Né? Não vá por aí não. A religião não pode salvar ninguém. O que salva é Cristo Jesus. O altar do holocausto e seus rituais era sombra, era símbolo, apontamento do verdadeiro Salvador, que aniquilaria o pecado. Né? Então ele aniquila, ele acaba. Jesus é o único caminho. Não queira pegar atalho, querido. Né? Receber Jesus como Salvador. O plano de salvação é amplo e universal. Nenhuma cultura pode impedi-la. A salvação é um ato exclusivo de Deus.
à luz de Efésios 2:8. Quem recebe a Cristo como Salvador tem garantia de vida eterna e paz no coração. Então, quando você recebe a Jesus, isso aqui é interessante, eu quero compartilhar com você um fato que ocorreu comigo, que no ano de 2021 eu estava com uma turma preparando para batismo, estávamos fazendo o discipulado do batismo nas águas. E interessante que a gente tem um tópico lá que a gente estava ministrando, conhecendo o Salvador. E aí, falando da importância de aceitar Jesus como Salvador. E os adolescentes que estavam lá, os alunos, ficaram meio assim, eu percebi que eles ficaram meio assim, em dúvida com alguma coisa, e depois eu fui ver, e um deles chegou para mim, uns dois deles chegaram e falaram: pastor, eu nunca aceitei Jesus. Nasceu no lar cristão, os pais são crentes, né? Mas eles nunca tomaram a decisão de aceitar Jesus. E aí nós chamamos ele à frente, né? Fizemos a confissão de fé com eles, aceitaram Jesus, confessaram com sua boca que Jesus Cristo é o único Salvador e que eles estariam aceitando Jesus. Olha que interessante isso, né? Então, receber Jesus como Salvador. Quem sabe na sua igreja pode ter também adolescentes, até mesmo jovens, que nunca declararam publicamente que aceitam Jesus como Salvador. E isso é importante, correto? Finalizando, concluindo, o altar do holocausto nos ensina que somos pecadores, que não podemos alcançar o perdão por nossos méritos, através dos nossos esforços, que precisamos de alguém que faça isso por nós. No Antigo Testamento, os animais sacrificados através do ministério dos sacerdotes eram uma alternativa paliativa dos hebreus. Hoje temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através do seu sacrifício perfeito e único. Glória a Deus por isso. A palavra, quando a gente fala, né, de holocausto, essa palavra, ela, como eu já disse, eu vou refrisar aqui para você, essa palavra holocausto, ela vem no sentido de uma palavra do prefixo hebraico que significa ascendente, aquilo que sobe, né? E é isso que acontece. Na raiz etimológica fala de tudo queimado, né? Então, quando o holocausto era queimado, o cheiro subia agradável diante de Deus. Agora, olha que interessante. Quando o holocausto era queimado, estavam ali os sacerdotes, as pessoas oferecendo. Você pode pensar, falar, poxa, mas como esse cheiro suave subia? Era cheiro de churrasco, porque brasileiro gosta de churrasco, né? É churrasco, mas não é, porque era totalmente queimado, né? E tudo que era queimado, quando o churrasco é bom quando está ali ao ponto, o cheirinho, né, sobe, ô glória, né? Deu até a fome. Aí quando sobe aquele cheirinho de churrasco, tudo bem. Mas quando a carne começa a queimar, o cheiro já não é bom. Mas aí você pergunta, mas como é que Deus recebia como cheiro suave? Mas não era o cheiro físico. Deus recebia, era o cheiro de obediência. O Senhor recebia o cheiro da obediência, né? O cheiro do perdão dos pecados, né? Sentiu o cheiro ali da obediência do povo, né? De estar fazendo aquilo a qual ele ordenou, né? Então não era o cheiro físico, mas o cheiro sim da obediência. E ainda hoje, quando você obedece a Deus, quando você anda nos caminhos do Senhor, isso sobe como cheiro suave, né? E também dentro da tipologia de Apocalipse, o cheiro, né, também simboliza a oração dos santos que é feita. Ok, certinho, né? Que Deus em Cristo abençoe. Temos aí a revisão, né, direitinho para você. Bendito é o nome do Senhor. Certinho, um grande abraço. Que Deus em Cristo abençoe você grandemente nessa longa jornada que é a Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Essa escola não tem férias, tá bom?
Essa escola, ela é contínua até a trombeta soar, até Jesus Cristo voltar. Grande abraço, Deus abençoe.